Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, populares aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. De já aqui eu quero saudar os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje, o Valtinho, professor Lindon Jones, professor Josemar, professor Ribinha, Toninho e todos os professores e professoras e a população de um modo geral, que sempre tem dado esse apoio a esta Casa Legislativa, acompanhando e compartilhando as transmissões desta casa, tomando conhecimento e tomando parte do que é discutido aqui no plenário desta Casa Legislativa. Quero aqui começar meus pronunciamentos, saudando todas as mamães da nossa Araioses, do nosso Maranhão e do nosso Brasil, por este dia, que foi o domingo, que se comemora um dia especial. Mas que Dia das Mamães são todos os dias da semana, do mês e do ano. Parabéns para quem ainda tem sua mãe, que possa, de fato, fazer tudo do qual ela merece. Nem todos têm essa oportunidade de comemorar o Dia da Mãe e dar um abraço para a sua mãe. Quero aqui, de já, pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Hilda, ela que é mãe da professora Lucinha, que foi nossa colega lá no Humberto Campos, hoje aposentada, do ex-vereador Jorge Bittencourt, a quem a gente manda as condolências a toda a família enlutada e aos amigos. Obrigado. Quero começar meus pronunciamentos retomando aqui a minha fala para parabenizar todo o grupo da enfermagem do nosso Brasil, do nosso estado e principalmente da nossa Araiós. Já havia protocolado aqui um requerimento e um projeto indicativo, porque mesmo com a aprovação da lei federal, é preciso que o município de Araiós regulamente o piso da enfermagem, dos técnicos e dos auxiliares. Quero pedir de já aqui à prefeita Luciana Trinta que dê uma atenção especial aos nossos auxiliares de enfermagem que trabalham há mais de 20 anos na função, mas que não têm o seu reconhecimento em seu contra-cheque como auxiliar de enfermagem. Espero que nesse projeto que venha para esta casa, também
venha a regulamentação desses profissionais, como diz, que já estão aí há 20 anos servindo a população de Araiós, como auxiliar de enfermagem, como técnico de enfermagem, que hoje todos eles já fizeram a sua formação e, portanto, merece ter o mesmo reconhecimento dos demais, porque, de acordo com a nossa legislação brasileira, depois de 5 anos de desvio de função, o profissional ele tem que ter a isonomia salarial daqueles que exercem a mesma função. É isso que, neste momento, eu quero pedir para a prefeita. Também sei da luta dos enfermeiros para conquistar este piso nacional. É uma luta federal e agora a luta vem para os municípios. Contribuir também com esta luta, porque daqui de Araiós foram os representantes para Brasília no início da luta, da qual eu também dei minha contribuição para que esta pessoa pudesse representar os enfermeiros lá em Brasília, a enfermagem, que foi a técnica de enfermagem Nazaré Arraes, lá de João Pérez. Meus parabéns, Nazaré, por a conquista de hoje, de ontem, né, do presidente Lula, que além de regulamentar a profissão, o presidente Lula também colocou 7 bilhões de reais para os prefeitos pagarem o piso da enfermagem. Inclusive, já saiu a portaria com repasse, vereador Júlio César, para cada município, o que vai vir para complementar o piso da enfermagem em cada município do nosso Brasil. Portanto, parabéns a todos os enfermeiros. Quero aqui voltar à questão dos professores. Como já foi dito aqui diversas vezes, os professores de Araiós estiveram no dia 30 do mês de março de 2022, às 10 horas da manhã, lá no Ministério Público, onde depois de muito se discutir, se chegou-se à seguinte conclusão: o município de Araiós encaminhará o projeto de lei de reajuste, juntamente com a alteração do plano de cargos e carreira, no que pertine à exclusão da classe 3 e a porcentagem de gratificações, transformando em moeda corrente valores pagos em 2021. Ficou proposto ainda que os valores de gratificações sofrerão reajuste anual a partir de janeiro de 2023, de acordo com o reajuste do piso nacional da categoria. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrado esta reunião. Então, quando o deputado Iglesias foi lá para o plenário da Assembleia Legislativa falar do acordo do TAC, que foi transformado em lei aqui nesta casa, ele falou a verdade. Está aqui o documento público do Ministério Público do Maranhão, Araiós. Está aqui o documento. Deputado Iglesias jamais usaria o plenário da casa para levar mentiras à população do Maranhão, do Brasil e principalmente do município de Araiós. Mas no dia 28 de fevereiro de 2023, reunidos na prefeitura novamente, porque passou o mês de janeiro e a prefeita não pagou o reajuste da categoria, conforme já tinha dito aqui várias vezes, de 14,95
com base na Lei 11.738 e portaria do MEC, assinada pelo ministro Camilo Santana. O que disse a prefeita lá em reunião? Senhores professores, eu vou pagar o reajuste de vocês, mas eu preciso uma autorização da Justiça. E a prefeita entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a nulidade dos efeitos da portaria do MEC, portaria de número 17, neste caso, para não pagar o reajuste dos professores. Recentemente tivemos reunidos lá no Ministério Público com a prefeita, tratando deste assunto. E ela dizendo que não poderia pagar porque estaria no limite prudencial. E como eu disse aqui numa outra sessão, o próprio controlador-geral do município foi claro quando disse: reajuste constitucional pode ultrapassar o limite dos 54%. Então, se tem o dinheiro para pagar os professores, a prefeita tem a obrigação de pagar, principalmente com a decisão da Justiça Federal, que indeferiu o pedido da prefeita para anular a portaria do MEC. Portanto, agora, como diz aqui a decisão, trata-se de ação ajuizada sobre o procedimento comum pelo município de Araiós contra a União, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da portaria 17 do ministro da Educação, que apresenta reajuste do piso salarial nacional para o Magistério Público da Educação Básica da Lei 11.494/2007, que foi revogada pela Lei 14.113/2020. Argumentava o autor, em síntese, a necessidade de edição de uma lei específica para o caso, que até o presente momento não ocorreu. Passo a decidir. Inicialmente, afasta a ocorrência de prevenção, conexão, de litispendência ou coisa julgada em relação aos processos listados pelo sistema da PGE, por se tratar de demandas com objeto diverso do discutido neste feito. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código Processual. No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação vinda de modo superficial, como é o próprio desta sede de cognição provisória, concluo que o autor não merece acolhida o seu pleito de urgência. Conforme se extrai do parecer número 1 de 2023 da CGVLA, que consubstanciou a portaria número 01, ora impugnada, é imperiosa a necessidade de edição de nova lei que estabeleça o piso nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica e disponha sobre o critério de reajuste regulamentando assim o artigo 212, inciso 13º da Constituição Federal.
Todavia, aí vem a questão que eu sempre bati aqui, vereador Kelso. Todavia, enquanto a referida lei não é promulgada pelo Congresso Nacional, para que não ocorra vácuo normativo, a consultoria do Ministério Público propôs a utilização do piso estabelecido na Lei 11.738, a Lei do Piso, e o critério de atualização previsto na Lei 11.494/2007, ora revogada. Observe que a idêntica solução foi adotada no ano de 2022, por intermédio da Portaria 67, na Lei 11.767, conforme se extrai do parecer. A adoção de solução distinta no sentido de declaração de ilegalidade da referida portaria, a míngua de outro diploma normativo que regule o tema pode causar efeitos deletérios à implementação do referido direito fundamental, visto que cada ente municipal poderia fixar o piso que é melhor lhe aprovesse, vulnerando o princípio da isonomia, causando significativa insegurança jurídica no trato da referida matéria. Conclusão: indefiro o pedido. Se o ministro indeferir o pedido, porque assim cada prefeito iria botar o salário, o piso que quisesse no seu município. Então, dona prefeita Luciana Trinta, agora eu quero ver você honrar a sua palavra e acatar a decisão da Justiça Federal, tanto clamada por a senhora. Portanto, nós estamos aguardando o mês de maio, pagamento de maio, para que seja pago os 14,95% a todos os professores de cada classe, de cada nível, nas gratificações retroativo ao mês de janeiro, que foi quando começou a entrar os valores atualizados. Não há mais o que se discutir, porque está aqui determinado pela justiça, até que se tome outras decisões, é obrigado se cumprir a liminar da Justiça Federal. Espero que assim seja. Quero também aqui pedir ao pessoal da limpeza pública que eu recebi essas demandas para que no momento que recolhesse o lixo, devolvesse os sacos, porque tem pessoas que são humildes e que estão reclamando que toda vez que coloca o lixo na porta, tem que comprar um outro saco novo. Então está pedindo da parte dos operadores aí da limpeza pública que tem essa distinção aí de colocar, disponibilizar esse vasilhame após recolher o lixo, deixar lá no local de onde ele recolheu o determinado lixo da residência. Excelente. Facilitando assim o serviço, a economia para o cidadão. Quero aqui também fazer aqui um comentário. Mais uma vez, esteve aqui, neste parlatório aqui, a prefeita Luciana Trinta. Estava eu ali, sentado naquela cadeira. Quando ela diz que eu tinha criado dificuldades para que ela contratasse
servidores emergenciais. E naquele momento, eu expliquei mais uma vez para ela que o que eu fiz na lei do contrato foi 2 emendas para que ela pagasse os atrasados do mês de dezembro e o 13º dos servidores da saúde e da educação que o município estava devendo. Daí, então, ela poderia contratar a necessidade de vagas para o município. Essas emendas foram encaminhadas para a prefeitura. Essas emendas foram vetadas pela prefeita e o veto aqui foi mantido por esta casa. Portanto, a prefeita ficou com a liberdade de contratar, como mesmo estava estabelecido na lei do contrato, que é esta aqui, ó, 664/2021, a prefeitura, para contratar, ela precisaria fazer um seletivo público. A prefeita fez a convocação para fazer um seletivo público por currículo, deixou mais de 1.000 pessoas nessa expectativa, que ficaram em filas no meio do sol, e nunca deu uma resposta para as pessoas que se inscreveram e levaram o seu currículo. Ocorre que a prefeita passou a contratar a dedos pessoas ligadas a ela, ao governo, pessoas potencialmente que votaram nela para elegê-la prefeita. E quando ia alguns que ela não queria contratar, qual era a narrativa? Lá na Secretaria de Educação, lá nos órgãos, era dizer que os vereadores, e principalmente o vereador Arnaldo, tinha proibido as contratações. Vereador Arnaldo, conceda uma parte, por favor. Agora eu pergunto, Vossa Excelência, se você acredita mesmo que esse seletivo ela iria escolher por competência ou ela iria colocar o povo dela? Era só uma desculpa para dizer que não contratou o povo dela. Fez o seletivo para dizer que quem estava lá era simplesmente por capacidade, mas na realidade, na prática, isso não iria acontecer. Tá certo? Obrigado, Vossa Excelência. Creio no que você está falando, mas também poderia ser questionado. Por exemplo, se você estava concorrendo a uma determinada vaga e você sabia da sua qualificação e a do outro concorrente, e você ficou de fora e ele entrou, você poderia questionar isso. Embora houvesse outros artifícios, no entanto, era questionável. Mas voltando aqui, vereador, entendo o seu posicionamento. Era questionável, mas que não iria acontecer nada, como a gente sabe. Em outras palavras, o seletivo seria apenas para oficializar. Mas mesmo assim ela não cumpriu. O que ela fez? Passou a contratar a dedos e com a narrativa de dizer que o vereador, professor Arnaldo, principalmente ele, tinha proibido a prefeita de contratar. Gostaria eu de ter este poder, não de proibir, mas de contratar a quantidade de pessoas necessária para trabalhar, porque todo pai de família precisa do emprego. Jovem que já está aí esperando uma vaga no mercado de trabalho, precisa de emprego. E, novamente, essa narrativa, ela fez lá na região das ilhas, testemunhada pelo vereador, testemunhada por pais de aluno, uma coisa horrível por parte
do executivo de querer culpar a sua falta de compromisso a vereadores, que o que nós fizemos aqui, senhores, foi aprovar esta lei, com o compromisso da prefeita, que está aqui também na lei, de no prazo de 60 dias, é fazer o concurso público. Está aqui na lei, ó. Fica o poder público obrigado a abrir concurso público para preenchimento das referidas vagas do artigo 5º, no prazo de 60 dias. Não é o vereador Arnaldo que fez essa lei, não. Essa lei veio lá da prefeitura, veio lá do executivo. Está aqui a lei. Quando eu falo as coisas, é porque eu estou documentado. Eu não falo bobagem. Mas vou concluir, vereador Denis, e dizer o seguinte: as contratações, artigo 4º da lei, serão feitas por tempo determinado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado. Uma outra coisa que chamou a atenção aqui, a remuneração. Agora, isso aqui é improbidade administrativa. E nós vamos tomar providências, como eu digo, tudo que eu digo aqui que vou tomar providência, eu encaminho para o MP. E vou encaminhar mais esta demanda para o Ministério Público. A remuneração do pessoal contratado, nos termos desta lei, será fixada em importância não superior ao valor da remuneração inicial constante nos quadros de cargos e salários do serviço público para servidores que desempenham funções semelhantes ou, não existindo a semelhança, as condições do mercado de trabalho. Só que tem cargos aí de pessoas concursadas que é o salário base, um salário mínimo. E a prefeita está contratando ao seu bel prazer e colocando o salário que quer, de acordo com a cara e com o peso político que essa pessoa tem. É 1.500, é 1.600, é 2.000, é 2.700. Improbidade administrativa, que faça constar em ata que a prefeita está cometendo crime de improbidade administrativa ao contratar servidores para temporário com salário diversificado na mesma função do concursado com salários superiores, que conste em ata para que seja tomada as devidas providências necessárias quanto ao crime de improbidade administrativa. O município é nosso, o município é do povo. A prefeita, ela deve obediência às leis, principalmente quando a lei é de sua iniciativa, ainda é pior. E tem outros detalhes aqui desta lei que vai ser discutido mais na frente. Por hora, eu vou encerrar, agradecer a todos. E na próxima quinta-feira, não sei se vai ser possível estar aqui nesta sessão, mas quero dizer a todos que sempre que tiver as demandas do município, mande para este vereador. Porque é necessário que a gente coloque no plenário, que a gente leve essas demandas para a sede do município, para a prefeitura. Dizer que tem a necessidade do concurso público, porque o último concurso foi em 2014, para professores foi o último concurso em 2006, tem vagas para vigias, tem vagas para vários cargos no município. Portanto, se tem contratos, é porque tem vagas. Meu muito obrigado.